Que loucura o que ele fez! Revelou a verdade sobre nossa amizade em plena rua, sob olhares de estranhos, causando um choque que me puniu com o julgamento alheio. Mas essa exposição foi minha salvação, libertando-me do medo de ser eu mesmo. Foi o momento em que a conexão venceu o segredo e o castigo virou triunfo. Em Lisboa, onde o fado ecoa pelas ruas antigas e o Tejo reflete uma vida rotineira, eu levava uma existência reclusa. Aos 28 anos, eu, Tiago, passava dias entre livros na biblioteca e trabalho remoto em casa. Socializar? Só o essencial. Evitava festas, jantares prolongados, qualquer coisa que exigisse mais do que uma conversa superficial. Minha rotina era um escudo contra o mundo, e eu me sentia seguro ali, mergulhado em relatórios e páginas amareladas. Mas um dia, o ronco de uma moto cortou o silêncio da minha rua estreita. Era uma entrega de comida que eu havia pedido online, algo simples para evitar cozinhar após um dia exaustivo. Abri a porta distraído, peguei a sacola e agradeci sem olhar direito. Foi só ao abrir que percebi o erro. Não era o meu pedido. Em vez do arroz com feijão que eu queria, veio um pastel de nata e um café que eu nem havia solicitado. Irritado, abri o app para reclamar. O nome do entregador apareceu. Guilherme, 26 anos, nota alta nos comentários. Mandei uma mensagem educada. Desculpe, mas veio o pedido errado. Pode trocar? A resposta veio em segundos. Eita, erro meu. Volto agora mesmo. Desculpa aí. Enquanto esperava, continuei no chat. Perguntei se o dia estava corrido, e ele respondeu com uma piada sobre o trânsito louco de Lisboa, motos quase voando pelas ladeiras do bairro Alto. Ri pela primeira vez em horas. Quando ele voltou, entregou o pedido certo e se desculpou de novo, ao vivo. Seu tom era descontraído, sem formalidades excessivas. Se precisar de mais alguma coisa, só chamar, disse antes de partir. Aquilo ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a notar a moto dele no bairro. Às vezes, via-o passando rápido, mochila nas costas, desviando de carros. Pedi mais entregas, só para ver se era ele. Quando era, trocávamos frases rápidas na porta. Dia quente hoje, hein? Eu dizia. Pior é pilotar nisso tudo, respondia ele, sempre com um aceno. O conflito começou aí. Eu, que evitava conexões, sentia uma curiosidade crescendo. Ele representava o oposto da minha vida, liberdade nas ruas, imprevisibilidade. Mas eu escondia minhas inseguranças, o medo de me aproximar de alguém e ser julgado. Minha família conservadora sempre enfatizava estabilidade e tradições. Amigos? Poucos e superficiais. Qualquer amizade nova parecia um risco. Uma noite, após um erro parecido, pedido trocado de novo, o chat se estendeu. Você lê muito? Vi livros na sua mesa da outra vez, perguntou ele. Contei sobre meu trabalho remoto em análise de dados, mergulhado em números e relatórios. Ele riu. Eu vivo no caos das entregas. Ontem quase atropelei um turista no Chiado. A conversa fluiu para horas. Compartilhei um medo bobo, o de nunca sair da rotina. Ele confessou o cansaço das noites longas, mas o prazer da independência. Às vezes, sinto falta de uma pausa real, disse. Num impulso digitei. Que tal um café qualquer dia, para compensar os erros nas entregas? Prendi a respiração. Ele respondeu. Topa, amanhã à tarde? O café foi no dia seguinte, num lugar simples perto da Sé. Cheguei cedo, nervoso. Guilherme apareceu pontual, ainda com o cheiro de gasolina no ar. Sentamos e falamos sem parar. Ele contou sobre crescer em Almada, atravessando a ponte todo dia para trabalhar em Lisboa. Minha família espera que eu arrume algo fixo, mas eu gosto da rua. Eu admiti minha reclusão. Evito gente para não lidar com julgamentos. A conversa revelou semelhanças inesperadas, ambos solitários em mundos opostos. Mas a tensão crescia. Eu sentia uma conexão profunda, algo além de amizade casual, mas temia rotulá-la. E se ele percebesse?
E se eu me expusesse demais? Dias depois, marcamos outro encontro. Ele me levou numa volta de moto rápida pelas margens do Tejo. O vento batia forte, e pela primeira vez em anos, senti adrenalina real. Paramos num miradouro, e ali, conversando sobre sonhos, ele disse: "Você parece preso, Tiago. Por quê?" Hesitei, mas contei sobre a pressão familiar para seguir o padrão. Ele assentiu. Eu também sinto isso. Meus pais acham que ser motoboy é perda de tempo. A proximidade aumentava a tensão. Voltamos para minha casa, e no elevador, o silêncio era pesado. "Quer entrar um pouco?" perguntei. Ele aceitou. Dentro, continuamos a conversa, mas algo mudava. Nossos olhares se prolongavam, e eu sentia o conflito interno explodir. Essa amizade podia virar algo mais, mas o medo de rejeição me paralisava. Naquela noite, após ele ir embora, recebi uma mensagem. "Foi legal hoje. Vamos repetir?" Respondi sim, mas o pânico crescia. Meus amigos começaram a notar minhas saídas frequentes. Um deles, num chat de grupo, brincou: "Tiago sumido, encontrou uma aventura?" Ri forçado, mas internamente, o conflito se intensificava. Escondia os detalhes, mentia sobre trabalho extra. A família ligava mais, perguntando por que eu estava distante. A pressão social começava a apertar. Em Lisboa, onde tradições pesam, qualquer desvio do normal atraía olhares. Guilherme, por sua vez, enfrentava o oposto. Turnos exaustivos que o deixavam sem tempo, mas ele insistia nos encontros. "Não desiste de mim", disse uma vez. Um fim de semana, combinamos uma saída maior. Ele me pegou de moto para um passeio até Sintra. No caminho, o trânsito engarrafado nos atrasou, e ele xingou baixo: "Desculpa, Tiago, isso é o dia a dia." Chegando lá, caminhamos pelas trilhas, falando de tudo. Ele revelou uma frustração. "Quero mais que isso, mas mudar dá medo." Eu concordei, mas confessei meu receio de me abrir. "E se as pessoas não aceitarem?" Ele parou. "Quem se importa? A vida é nossa." Ali, a tensão atingiu um pico. Quase revelei tudo, mas recuei. No retorno, uma chuva forte nos pegou. Molhados, paramos num abrigo. "Isso complica tudo", disse ele rindo. Mas eu via o cansaço nele, e em mim, a dúvida. Essa conexão valia o risco? Dias se passaram com mensagens constantes. Ele compartilhava fotos de entregas engraçadas. Um cliente furioso, uma rua alagada. Eu mandava memes sobre minha rotina chata. Mas o conflito interno escalava. Sentia que escondia uma parte de mim. Uma noite, após um dia ruim no trabalho, desabafei no chat. "Às vezes, acho que não aguento mais essa vida isolada." Ele respondeu: "Vem comigo amanhã. Deixo você na garupa." Aceitei, e no dia seguinte, vivi o caos das entregas. Pilotando pelas ruas lotadas, ele gritava instruções: "Segura firme." Entregamos pacotes em prédios antigos, subindo escadas íngremes. No fim, exausto, ele disse: "Viu? É assim que eu vivo." Aquilo me aproximou mais, mas também destacou as diferenças. Minha vida controlada versus o imprevisível dele. A tensão explodiu numa discussão leve. Eu reclamei de um plano cancelado por causa de uma entrega urgente. "Você sempre prioriza o trabalho", disse. Ele rebateu: "É o que paga as contas, e você, sempre escondido." O silêncio após aquilo durou horas. Reconciliamo-nos com uma mensagem: "Desculpa, vamos nos ver amanhã?" Mas o conflito estava plantado. Nossas rotinas colidiam, e o segredo da nossa proximidade começava a pesar. Amigos meus num jantar casual comentaram: "Tiago, você tá mudado. O que tá rolando?" Menti de novo, mas sentia a rede se fechando. Guilherme, por sua vez, mencionou pressão familiar. "Meus pais querem que eu pare com isso e arrume um emprego de verdade." A napruga crescia, e eu sabia que algo ia romper. Numa entrega noturna, ele apareceu na minha porta inesperadamente. "Preciso falar", disse. Contou sobre um acidente leve na moto.
Nada grave, mas o susto o fez questionar tudo. E se eu perdesse isso tudo, incluindo você? Meu coração acelerou. Admiti. Tenho medo de perder essa conexão. Ali na porta, a tensão atingiu o auge. Ele se aproximou. Então por que esconder? Não respondi, mas o convite implícito pairava. Ele entrou, e a conversa virou confissões profundas. Revelamos medos semelhantes, o de não ser aceito. Mas ao fim da noite, quando ele foi embora, o conflito interno me consumia. Continuar escondendo ou arriscar tudo. A pressão social aumentava. Minha irmã ligou. Ouvi boatos que você tá saindo com um motoboy. Isso é verdade? Neguei, mas o pânico subiu. Guilherme, num encontro seguinte, percebeu. Você tá estranho. O que houve? Contei parte da verdade e ele riu amargo. Sempre o julgamento, né? Decidimos nos ver menos para acalmar as coisas. Mas isso só piorou a tensão. A falta dele doía, e as mensagens viraram curtas. O conflito se tornava insustentável. Eu queria mais, mas o medo paralisava. Até que, numa mensagem impulsiva, marquei um encontro decisivo. Precisamos resolver isso. Ele concordou, e ali, o confronto se aproximava. Que loucura o que aconteceu depois daquele primeiro passeio. Uma entrega urgente quase nos separou antes mesmo de nos aproximarmos de verdade, forçando uma decisão impulsiva que acelerou tudo. Guilherme ligou no meio da noite, voz ofegante. Tiago, acidente na moto. Nada grave, mas tô no hospital. Meu coração parou. Corri para lá, ignorando o trânsito noturno de Lisboa. Chegando, ele estava com um braço enfaixado, rindo fraco. Só um tombo bobo no rócio. Sentamos na sala de espera, e ali, o conflito surgiu rápido. Ele minimizava o risco do trabalho. Eu insistia no perigo. Você vive no limite, disse. É o que me mantém vivo, rebateu. Aquela discussão revelou camadas. Ele contava sobre pressões para mudar de vida. Eu admitia o medo de perder controle. Saímos dali e fomos para um café 24 horas. Conversamos horas. Ele sobre crescer atravessando a ponte de Almada todos os dias. Eu sobre minha rotina enclausurada. Você me faz querer sair mais, confessei. Ele sorriu. E você me faz pensar em pausas. Marcamos encontros regulares. No dia seguinte, acompanhei uma entrega dele. Garupa na moto, vento cortando as ruas do Chiado. Entregamos pacotes em lojas lotadas, subindo ladeiras íngremes. Vê, caos total, disse ele. Ri, mas a adrenalina me viciou. Voltamos para minha casa, e o chat noturno virou hábito. Trocávamos histórias de dia ruim no trabalho. Ele, cliente reclamou de atraso por causa de engarrafamento na Avenida da Liberdade. Eu, relatório infinito me deixou louco. A conexão aprofundava com saídas. Um fim de semana, fomos a Belém. Ele dirigindo devagar para evitar acidentes. Caminhamos pelas margens, falando de sonhos. Quero viajar, mas o dinheiro some nas contas, disse ele. Eu planejo tudo, mas nunca executo, respondi. Ali, um conflito menor. Eu queria planos fixos. Ele vivia o improviso. Relaxa, Tiago, aconselhou. Mas a tensão crescia. Mensagens dele chegavam tarde, após turnos exaustivos. Desculpa o atraso, escrevia sempre. Eu respondia tranquilo, mas internamente a frustração montava. Minhas noites livres contrastavam com as dele imprevisíveis. Uma noite, combinamos jantar, mas ele cancelou. Pedido de última hora no bairro Alto. Fiquei sozinho, questionando se valia. No dia seguinte confrontei. Sempre assim, ele explicou. É o trabalho, Tiago, não controlo. Discutimos levemente, mas reconciliamo-nos com uma volta de moto ao pôr do sol no Tejo. Vamos achar um jeito, prometeu. Aprofundamos mais. Ele me levou a uma reunião de motoboys em Almada, onde ouvi histórias de riscos diários. Um amigo quebrou a perna semana passada, contou um. Aquilo me assustou, ampliando o conflito. Amava a energia dele, mas temia o perigo constante.
Semanas passaram com equilíbrio frágil. Compartilhamos medos profundos. Ele sobre falhar com a família, eu sobre isolamento eterno. Um dia, após uma entrega conjunta que quase deu errado, pacote perdido no trânsito, rimos do pânico. Juntos, resolvemos, disse ele. Mas amigos meus notavam mudanças. Tiago, você tá mais aventureiro? Menti sobre hobbies novos, mas o segredo pesava. Família ligava. Por que tá sumido nos almoços? Evitava detalhes, mas a pressão subia. Guilherme enfrentava o mesmo. Meus pais cobram estabilidade. A tensão escalava. Rotinas colidiam cada vez mais. Um passeio a Cascais virou pivô. Mar calmo, mas discussão acalorada sobre futuros. Quero mais tempo juntos, disse eu. Eu também, mas o trabalho não para. Rebateu. Silêncio no retorno. Noite adentro, mensagens. Não briga, Tiago. Respondi. Tô tentando. A conexão virava dependência, mas conflitos multiplicavam. Cancelamentos, medos não ditos. Uma entrega noturna dele na minha área. Apareceu exausto. Preciso de uma pausa real, confessou. Abracei o momento, mas sabia. O segredo e as diferenças ameaçavam romper tudo. A napruga atingia novo nível. Quanto mais nos aproximávamos, mais os obstáculos cresciam. Que choque quando a verdade vazou. Um olhar trocado num restaurante lotado desencadeou uma avalanche de julgamentos, expondo o segredo e forçando uma crise que quase destruiu nossa conexão. Aconteceu num jantar com amigos num tasco típico da Baixa. Estávamos rindo de anedotas bobas quando Guilherme passou numa entrega, mochila nas costas, desviando mesas. Nossos olhos se cruzaram por segundos. Acenei discreto. Ele sorriu rápido. Ninguém notou, pensei. Mas no dia seguinte, mensagens pipocaram no grupo. Tiago, que olhada pro motoboy ontem. Amizade nova? Emojis de riso, mas o tom era de deboche. Esquisito isso, né? Fazendo amizade com o entregador agora? O desdém cortava. Via nossa conexão como inferior, por causa da profissão dele. Respondi seco. Só cortesia. Mas a raiva fervia. Liguei pro amigo principal. Que piada é essa? Ele riu. Calma, só brincadeira. Mas estranho, sim. Desliguei furioso. A crise se espalhava. Outro amigo mandou privado. Cuidado, Tiago, isso não combina contigo. Senti traição profunda. Sociedade julgando sem saber. Contei a Guilherme por mensagem. Meus amigos, zoando. Ele respondeu. Ignora, mas dói, né? Sim, doía. Família entrou na dança. Irmã ouviu fofoca e ligou. Tá saindo com um motoboy? Pai vai surtar. Pensa na imagem da família. Condenou sem rodeios. Isso não é pra ti. Volta pro teu mundo. O isolamento cresceu rápido. Evitei jantares, chats de grupo. Guilherme sofria paralelo. Meus colegas de entrega riem de amizade com intelectual. A conexão parecia unilateral perante o mundo. Segredo virava prisão. Uma noite, após cancelamento dele por turno extra, desabafei. Sempre assim? E agora isso tudo? Ele rebateu. Você também esconde. Discussão via chat escalou. Acusações de priorizar rotinas, medos, silêncio de dias. Encontrei-o por acaso numa entrega. Precisamos falar. Ele assentiu, mas olhos cansados. Caminhamos pelo Tejo, tensão palpável. O julgamento tá me matando, confessei. E a mim, desvalorizado, disse. Conflitos multiplicavam. Família marcou almoço forçado, cobrando explicações. Quem é esse Guilherme? Por que tanto mistério? Menti mais, mas saí abalado. Amigos excluíram sutilmente. Convites pararam. Guilherme enfrentou briga em casa. Pais dizem que perco tempo com amizades erradas. A crise atingia pico. Quase terminamos ali. Uma mensagem dele. Talvez melhor pausar. Meu estômago revirou. Respondi. Não, vamos lutar. Mas dúvida pairava. Valia enfrentar sociedade inteira? Pressão isolava mais, segredo sufocava. Num passeio solitário pela Alfama, refleti. Conexão valiosa, mas custo alto. A bomba final.
Amigo postou indireta nas redes, debochando de amizades improváveis. Raiva explodiu. Deletei contatos tóxicos. Contei a Guilherme. Rompi com eles. Ele, corajoso. Mas e agora? Tensão máxima. Sem apoio externo, conexão pendia por fio. Enfrentamos noite de confissões, medos de rejeição, diferenças sociais. Sociedade nos separa, disse eu. Só se deixarmos, rebateu. Crise forçava a escolha, ceder ao julgamento ou resistir. Conflitos internos e externos colidiam, ameaçando romper tudo de vez. Que reviravolta radical. Abracei Guilherme publicamente na rua lotada, declarando nossa conexão sob olhares hostis, desencadeando uma luta que nos levou ao limite da ruptura. Aconteceu após romper com amigos tóxicos, deletei números, ignorei mensagens, esperei ele no ponto de motoboys na Praça do Comércio, ignorando chuva fina. Ele chegou exausto. Tiago, aqui? Puxei-o para abraço forte. Escolho você, sempre. Ele hesitou, mas retribuiu. Ali na calçada declarei. Não importa o julgamento. Passantes olhavam, mas ignorei. Era rompimento com passado escondido. A exposição trouxe conflitos imediatos. No dia seguinte, fofocas voaram. Família ligou furiosa. Ouvi que tá se expondo com motoboy. Vergonha. Discuti. É minha vida. Cortei contato temporário. Guilherme enfrentou o mesmo. Colegas riem, pais cobram, mas unimo-nos mais. Enfrentamos brigas por rotinas. Eu queria horários fixos, ele vivia imprevistos. Jantar hoje? Perguntei. Não dá, entrega urgente na LX Factory. Frustração explodiu. Sempre prioriza trabalho. Ele rebateu. É sobrevivência. Silêncio gelado durou noite inteira. Dormimos separados. Dúvida crescendo. Medo da perda nos consumia. Revivi momentos. Passeios de moto. Confissões no Tejo. No dia seguinte, esperei-o em casa. Ele chegou resignado. Talvez não dê certo. Abracei-o de novo. Não desiste. Reconciliação veio rápida, mas com promessa. Mudar. Decidi entrar no mundo dele. Acompanhei entregas fins de semana, pilotando garupa por ruas caóticas de Lisboa. Segura, gritava ele em curvas no bairro alto. Aprendi rotas, ajudei com pacotes. Ele ajustou turnos. Mudei para noites mais curtas. Tempo juntos aumentou, mas conflitos persistiam. Uma entrega atrasada causou briga. Você arrisca demais, acusei. E você controla tudo, rebateu. Culminação veio numa noite de silêncio pós-discussão. Quase separamo-nos. Talvez mundos incompatíveis, disse ele. Dor apertou. Ideia de perdê-lo era insuportável. Abracei-o desesperado. Lutamos juntos. Beijo na amizade não, mas promessa verbal selou. Mudamos por nós. Enfrentamos sociedade. Ignorei olhares. Ele confrontou família. Rotinas se ajustaram gradualmente. Jantares rápidos viraram hábito. Filmes madrugada adentro. Conflitos diminuíam, substituídos por cumplicidade. Escolha radical pagava. Perdemos conforto social, ganhamos conexão verdadeira. Luta interna terminava. Rompimento com medo. Abraço ao futuro. Que triunfo inesperado. A chave que ele me deu num dia chuvoso simbolizou não só um lar, mas a justiça de assumir escolhas, transformando punição inicial em esperança duradoura. Aconteceu após ajustes. Vivíamos num apartamento simples em Alfama, chave entregue encharcada. Nosso lugar, perto do teu trabalho e das minhas rotas, disse ele. Aceitei emocionado. Era símbolo de aceitação mútua. Família cedeu devagar. Vendo minha felicidade em almoços, pararam julgamentos. Se te faz bem, ok, disse irmã. Sociedade. Ignoramos olhares. Foco em nós. Vida não perfeita. Rotinas ainda colidiam, mas resolvíamos com diálogo. Acompanhei mais entregas. Ele reduziu turnos. Conflitos viravam lições. Uma discussão sobre planos futuros terminou em viagem curta a Óbidos. Moto pela estrada. Vento limpando tensões. Aprendemos juntos, disse ele. Moral clara.
Verdade sobre si vale punição inicial. Libertei-me do medo. Guilherme ganhou parceiro igual. Esperança crescia. Conexão superava obstáculos. Hoje, compartilhamos rotinas entrelaçadas. Cafés matinais, passeios noturnos pelo Tejo. Lição: assumir identidade traz justiça, vida autêntica. Ignore julgamento, abrace conexões verdadeiras. E você? Qual conselho para enfrentar isso? Comente com respeito, curta e inscreva-se para mais histórias reais.